Sejam muito bem-vindos a mais um Pod da Gramado, edição Punta del Este. Estou aqui na minha frente com uma das pessoas que eu mais admiro de toda a Gramado Summit. E não é só porque eu tô falando aqui, não. Falei pra ti pessoalmente. Falou. Camila Fialho, seja muito bem-vinda e obrigado por estar com a gente em mais uma edição do evento. Nossa, eu que agradeço. Você que virou meu padrinho das palestras, assim. Acho que a primeira que fiz para tanta gente foi lá em Gramado. E a partir dali me apaixonei. Depois de ter ficado muito nervosa, obviamente, mas me apaixonei, comecei a estudar, me aprofundei. E hoje eu digo que estou com uma palestra muito legal para apresentar Brasil afora. E agora, né, gente? Dá licença, somos internacionais. É isso. Tu sabe, cara, que eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho como um todo, assim, e quando eu te vi chegar no backstage da Gramado Summit Brasil e tu tava super nervosa. Muito. E tu me disse, Marcos, pô, eu tinha até um convite pra ir em outros eventos e eu não queria, tô vindo no primeiro. Eu falei, caraca, cara, que Verdade. massa. Eu acho que são as pequenas conquistas da vida, isso aí, né? São as Sim. pequenas grandes conquistas da vida. Sim. O que eu queria conversar contigo, assim, tantas entrevistas que eu já li de ti sobre a tua carreira, eu acho tudo isso muito incrível, mas eu queria focar um pouquinho mais na pessoa, assim, cara, porque eu acho que é muito legal quando tu lê muito sobre alguém, tu admira alguém, mas quando tu conhece a pessoa, tu tira todo o protocolo e tu vê um ser humano incrível como é o teu caso. Então eu queria que tu contasse quem é Camila Fialho, cara, mas não do ponto de vista empresarial. Eu quero saber da mãe, eu quero saber das tuas batalhas do dia a dia. E sabe o que eu acho legal? Aqui teve a palestra do João Branco, né? Ele disse que 50% da nossa vida a gente passa trabalhando. E eu vejo que a minha é 100%. Na terapia eu tô tratando isso, inclusive, tá? Eu já entendi quem é você profissionalmente, mas quem é você na pessoa física? A minha vida é tomada pelo meu trabalho. Eu sou tão apaixonada por ele que a Camila mãe se tornou a Camila empresária da filha, né? Porque minha filha acabou engatando como artista, embora eu não quisesse. Esse não era um desejo meu, mas quando vi já estava, eu tenho que apoiar. Se ela quisesse fazer medicina, eu ia apoiar da mesma forma. Mas eu acredito que eu esteja me redescobrindo como pessoa física, como mulher, porque os últimos 20 anos foram tão intensos e foram tão voltados ao trabalho, ao crescimento, que eu, de fato, fui me perdendo no meio do caminho e os meus sonhos se tornaram os sonhos dos meus artistas, dos meus colaboradores, das pessoas que trabalham comigo, porque hoje eu não trabalho só com artista, então eu trabalho também com empresários. Eu acabo absorvendo o sonho de tanta gente que eu vou esquecendo dos meus. Mas, de fato, sou uma pessoa bem tranquila, simples. Eu hoje respondo... Como é que é isso, cara? Abdicar dos teus sonhos pra ver os sonhos de outras pessoas. É doido isso, né? Porque basicamente é o que tu faz. Exatamente. E vibro, e choro, comemoro as conquistas das outras pessoas como se fossem minhas. Fico feliz, arrepiada, sabe? É muito louco isso mesmo. Porque vai chegar uma fase da vida, né? Eu já tô com 43 anos, que é importante você começar a dividir uma coisa da outra, achar quais são os seus sonhos. Mas o meu sonho é sempre proporcionar, alavancar o sucesso do outro. Então, eu tô trabalhando literalmente na terapia de conseguir dividir uma coisa da outra, porque até então tá difícil, viu? Tá difícil. É complicado. E que momento que tu para pra pensar em ti? Porque eu achei muito interessante essa tua fala, que eu vivo pelos sonhos dos outros e agora eu tô começando a lembrar que eu tenho os meus também. Sim. Que momento que é teu, onde tu para pra fazer uma reflexão sobre Camila? Por incrível que pareça, Por incrível que pareça, porque as pessoas me acham tão dura que não acreditam que eu sou movida pela fé. Né? 10 anos atrás, eu tive uma intimidade com Deus diferente do que normalmente se tem, assim, do que as pessoas acreditam que é o normal. E a partir dali, criei uma conexão e falei, pronto, eu acredito em tudo, tá? Se você, vamos jogar carta, búzios, mapa astral, vou fazer tudo. Mas toda vez que preciso falar de mim, pensar em mim, é o momento em que eu escuto músicas, louvores, né? Porque tudo é ligado à música, de novo, tá vendo? Escuto louvores e aí é o momento em que me conecto com Deus e penso só em mim. Acabo pedindo pelos meus, mas nesse sentido espiritual mesmo, né? De querer vida para as pessoas que eu amo.
Então, eu acho que esse é o momento. E normalmente é uma vez na semana, quando eu vou à igreja. E ali é meu momento de conexão comigo mesmo e com Deus. Mas é Legal, só aí. De resto, tá sempre voltado a alguém próximo a mim, ao sonho de alguém, ao sucesso de alguém. É muito louco. Que legal. É tão legal saber isso, né? Às vezes a gente tem um pouco de vergonha de falar sobre aquilo que a gente acredita e tá tudo bem falar, né? Tá Tá tudo bem. tudo bem, tá tudo bem. E principalmente, assim, eu antigamente tinha medo de demonstrar esse tipo de coisa, exatamente pelo que você tá falando. Parecer que eu sou fraca, que eu preciso disso, ou que eu romantizo demais. Hoje não. Hoje eu tenho certeza que eu falando, eu vou inspirar outras pessoas que também gostariam de estar se comunicando através disso e não conseguem. Então, sempre que eu posso, de forma sutil, eu tô falando sobre fé. Que eu acredito Legal. que para nós, empresários, pra gente que, por mais que viva muito à frente do nosso tempo, é importante trazer a fé junto. Que legal. Falou uma coisa sobre a tua filha, que tu não queria que tua filha entrasse pro meio musical. Por quê? Porque é muito difícil. É muito difícil, é muito dolorido. É uma profissão. Você já trabalhou com música? Eu trabalhei numa perspectiva completamente diferente, mas sim, Sim, mas ainda assim eu tenho certeza que em algum momento você acreditou que ia viver disso. muito. E quando você se frustra nos seus negócios hoje, não tem o tamanho de você se frustrar na música. A música, ela. Sentido. Você entende? Ela vem de dentro, é uma coisa que você tem certeza absoluta que vai dar certo. Você lança uma música, você escutou tantas vezes e você acredita, ou que aquele show vai estar lotado. E aí, quando não tá, te quebra tanto. Te quebra menos do que não atingir uma meta, sabe? Porque você tem outras chances de atingir essa meta. Na música, parece que ali acabou. Acabou. Fica um silêncio e, putz, será que eu realmente estou certa? Será que eu estou tentando? E aí começam milhões de questionamentos. E ela é muito jovem. Quando ela decidiu, ela tinha 17 anos. Eu falei, meu Deus, ela vai apanhar pra caramba, porque o pai dela é um dos maiores DJs do Brasil, enfim, super bem sucedido, 25 anos de carreira. E naturalmente comparam ela ao pai o tempo todo. Isso é uma droga pra quem tá começando, né? Gente. Eu cheguei a ouvir do próprio empresário do pai dela. Se eu fosse você, eu orientava a Tília para não tentar isso. Vai ser uma comparação eterna. Eu falei, como pode ser uma comparação eterna? Ela tem 6 meses de carreira, ele tem 25 anos de carreira. Eu não sei como ele era com 6 meses, mas Sim. provavelmente devia ser desajeitado, enfim, tá se descobrindo ainda. Por que eu não vou incentivar minha filha a correr atrás do sonho dela? Mas eu ouvi isso do empresário do pai, você imagina. Então ela deve ter escutado isso por trás das portas. E deve ter pensado, será que eu tô no caminho certo ou não? Então se dentro de casa já existia esse tipo de comentário, imagina na rua. Agora amplie isso pra internet, que é extremamente maldosa. E é o que ela passa, assim. Hoje, ela faz muita terapia, inclusive. Eu falo de terapia o tempo todo Quanta porque habilidade. hoje tá com 21. Mas faz Muito desde bom. os 6 anos de idade. É porque já era difícil. Pais separados, uma mãe empresária, um pai artista. Então, e ela busca terapeutas que entendam do mundo da geração dela, de como as coisas funcionam, exatamente para doer menos. Então hoje ela eu sou uma Nepo Baby mesmo, então eu vou vestir a minha armadura de Nepo Baby, mas assim, vou desenhar a minha própria história. Queiram ou não. Ninguém vai dizer pra mim que eu não posso viver meus sonhos, que eu não posso ter a minha profissão. Porque é isso que as pessoas fazem hoje em dia. Se você nasce num berço privilegiado, você não pode tentar trabalhar. Porque se você quer trabalhar, ser bem-sucedido, então esquece. Não dá. Porque daí não é mérito teu, né? Exato. E você tá tirando o espaço de alguém. Por que, Marcos? Sua mãe é tão bem-sucedida, ela pode te bancar o resto da vida. Por que você vai trabalhar e ser incrível e fazer tudo que você tá fazendo aqui hoje? Não, não faz isso não. Deixa isso pra alguém que precisa. Quem disse que você não precisa? Exatamente. E é o que ela sofre. E é o meu maior sofrimento de ver minha filha sofrendo. Ser pai também, você sabe como é. Daqui a pouco vai chegar o seu momento. Aí é difícil. Tu sabe que eu queria que passasse mais devagar, assim, cara. É o único arrependimento que eu tenho. Assim, né? Não é arrependimento. Sempre que a gente escolhe alguma coisa, a gente abre mão de outra. Tá Sim. falando com o Candreva há pouquíssimo tempo sobre isso. Quando tu escolheu ser uma empresária super bem sucedida, tu sabe que tu abre mão de algumas outras coisas que é meio que natural, assim. Tu
pode ser a melhor mãe do mundo, mas tu não vai ter todo o tempo que tu gostaria com ela, como alguém que se dedica integralmente, que é o que aconteceu comigo como pai. Eu ia falar agora. Provavelmente você se queixa de Exato. ter sido pai mais velho. E eu me queixo de ter sido mãe muito nova. Com que idade foi, mãe? Com 21, Olha só. na idade dela. Eu fui com 26. Mas tu sabe que pra mim foi muito isso, assim, de tipo, cara, eu sei que eu estou optando por um caminho que eu não vou conseguir ter o tempo que outros pais eu tenho certeza que têm com os seus filhos. E tá tudo certo. Mas o que eu gostaria de saber, assim, é o que tu entende enquanto realização materna, assim, porque tem um outro lado também que é muito legal, que é tu é uma empresária bem-sucedida, tu começa a ver tua filha querendo conquistar o espaço dela, tu tem um pouco de receio que ela sofra, porque como todo bom pai, né, a gente acaba não sendo talvez tão leve, não é leve assim, mas a gente não seja tão permissivo como a gente é com talvez os nossos artistas ou os nossos funcionários, porque assim, tem receio, porque o que é o sucesso pra ti dela? Ai, que ela seja feliz e que ela possa ganhar o próprio dinheirinho, que ela tenha uma carreira saudável. Porque assim, isso eu digo pra todas as Assim, pessoas. só pra te dar um contexto, favor. tu imagina, tu tá sentada vendo ela, onde tu quer ver ela, como tu quer ver ela, tipo, em que palco tu quer ver ela, sabe? Porque eu penso muito nisso do ponto. Eu vejo quando eu vejo minha mãe, assim, cara. Tipo, pra minha mãe hoje é o reconhecimento que minhas filhas dão pro meu trabalho. Olha que doido. Então não é sobre mim. Ela fica feliz. Ela fica feliz por elas. Que isso, Sim. assim, é que eu consegui chegar onde ela imaginou. Que é Camila Contilha? Que legal isso, porque eu também fico muito feliz quando, até pouco tempo atrás, ela tinha tempo para estar em todas as minhas palestras e todos os lugares que eu ia falar de alguma forma, até porque ela é um case meu, então ela fica toda feliz quando falo. E isso me deixa muito feliz. Enquanto eu estava indo para o painel daqui do Gramado Summit, daqui de Punta, eu fiz uma chamada de vídeo com ela e ela estava dando a primeira palestra dela no Influence Summit, lá em São Que Paulo. legal, que massa. Era um painel também. Uhum. E aí estavam as duas muito produzidas. Eu abri a câmera e falei, meu Deus, a gente vai fazer a mesma coisa. E eu achei o máximo aquilo. Eu senti um pouco do que o Danny sente. Entendi. Porque ele, todas as vezes que ela entra no show dele e todo mundo grita muito, eu respondo os stories dele falando, caramba, que loucura, né? Ele fala, você não tá entendendo, Camila, é isso no Brasil inteiro. Porque um ano atrás não era assim, foi muito rápido, né? Assim, foi muito rápido, tadinha. Ela tava Sim. 3 anos buscando o espaço dela, até que as pessoas começaram a reconhecer e hoje tá super bem. Mas eu gostaria só que fosse uma carreira saudável, sem tanta pressão, equilibrada entre as 3 fontes de receita que eu sei que são importantes dentro de uma carreira na música, que é a publicidade, o royalty digital, obviamente, e os shows. Se ela tiver um pouquinho de cada coisa dessa, não importa se é o palco mundo do Rock in Rio ou se ela vai estar no stand. O importante é que ela esteja naquele evento, que é um evento de música, onde tem… É o que eu falo para ela o tempo todo. Independente de ter muito espaço dentro do Rock in Rio, não é o suficiente para a quantidade de artistas talentosos que tem no Brasil. Uhum. E aí eles trazem artistas de fora, então diminui o espaço para o Brasil. Então, se você tá ali de alguma maneira, pisando naquele palco, seja para uma participação, seja para um show completo, sinta-se privilegiada. Haja como se você tivesse conquistado alguma coisa, porque você conquistou. Sim. Não queira já chegar no palco mundo. É óbvio que pode ser seu sonho, mas entenda o processo até chegar lá. Então, a cada conquista dela, para mim, é o sucesso dela. E é o que eu tento passar o tempo todo para ela. Olha, entenda que isso aqui já alcançamos. Vamos comemorar, celebrar. Porque essa geração, se não é o topo, não cheguei. Não é o suficiente, não tá bom. E é verdade, né? É uma geração que às vezes eu acho que ela não curte tanto a jornada. Exato. Como talvez sei lá, a minha geração. Eu acho que a minha geração, ela curtiu um pouco mais a jornada, assim. Nossa, e eu sou mais velha que você. E eu falo que de 38 para frente vai mudando a cada ano, assim, dentro da nossa geração, que não é tão a nossa, porque eu sou mais velha. Mas a gente comemorava e curtia as pequenas conquistas de um jeito que essa geração não comemora, não faz. Ao contrário, se sente frustrado. Exato. Poxa, eu vou estar no Rock in Rio, mas não era no palco Sunset. Eu falo, Sim. você tem 2 anos de carreira. Quer que eu diga que seu pai demorou 25 anos para pegar um palco favela?
Aham. E você tá triste porque você não tá no Rock in Rio, num palco Sunset? Que loucura é essa, gente? Perde o parâmetro do que é certo, errado, do que é bom e ruim, né? E, cara, como é que tu lida com os seus artistas? Porque a gente tá falando da tua filha, Sim. mas eu tenho certeza que mais ou menos tu tem a mesma lógica pro teu artista, só que teu artista não tem uma ligação emocional como a tua filha tem. Como é que tu faz com um artista hoje que, sei lá, chega lá sei lá, pegou a carreira de um artista? Como é que molda uma carreira hoje? E eu acho que a minha dúvida maior é se nos dias de hoje tu consegue pensar numa carreira a longo prazo, assim, porque isso é uma coisa que eu acho que, pelo menos, hoje eu sou um consumidor apenas. Uhum. Mas eu acho que é uma coisa que eu não vejo mais acontecer. Sabe aquelas carreiras musicais que tu vai olhar pra trás, como o próprio Dennis DJ, cara. Tu olha pra trás, tem 25 anos de carreira. Será que a gente consegue hoje formar artistas pra daqui 25, 30 anos? Porque, sinceramente, é uma coisa que eu me questiono, assim, se a gente não tá fazendo carreiras muito meteóricas que possam ser passageiras, sabe? Sim. É maravilhosa a sua pergunta. Pouquíssimas pessoas me perguntam isso e é engraçado que eu sigo planejando carreiras que sejam carreiras e não sucessos, e não hits. Especialmente na música urbana, isso fica ainda mais difícil, porque a gente não tem que estruturar só a carreira, a gente tem que estruturar a pessoa, que normalmente vem de lugares onde não conseguem estudar direito, quiçá se aprofundar no meio artístico ou na música, estudar música. Se você chega dentro de uma comunidade e diz, olha, vamos fazer aula de canto. A mãe diz, meu amor, eu não consigo deixar meu filho para o colégio, porque tem um tiroteio ali e provavelmente 60% do tempo dele ele não chega nem no colégio, porque o colégio fecha o tempo todo, a escola fecha o tempo todo. Como é que você quer que eu faça meu filho estudar música, canto, preparação artística? Eu não consigo fazer isso com ele. Eu não tenho nem dinheiro, nem tempo. E aí você fala, putz, então um país onde as comunidades elas tomam conta do país inteiro, com muitos talentos ali dentro, pedras preciosas que precisam ser lapidadas, fica cada vez mais difícil pensar numa carreira a longo prazo. Eles realmente querem, de toda forma, tirar os pais de lá. Então, um hit, uma música, dá dinheiro suficiente para você tirar o pai de lá da comunidade e adquirir uma casa, um carro. E aí a falta de educação financeira faz com que aquilo ali também acabe em pouco tempo, caso a carreira não continue. Eu não. O meu planejamento antigamente, de fato, era para 5 anos. A minha planilha eu criava para 5 anos. Hoje a gente faz para 3 anos e ainda vai monitorando esse primeiro ano e depois que vira o segundo para ver se aquele caminho está sendo correto. Mas é a médio e longo prazo. Eu me preparo e preparo os meus artistas para que eles passem os 2 primeiros anos meio que fazendo uma escola, aprendendo a ser artista. Como nos Estados Unidos isso é muito comum no colégio, você aprende a ser um artista independente de querer ser ou não. Assim como você aprende matemática querendo ser de exatas ou não. Aqui não, né? Aqui é o básico do básico, olha lá. Então, eu faço questão de proporcionar isso aos artistas que vêm trabalhar comigo no estágio que esteja. Porque, honestamente, seja aquele que foi privilegiado e tem uma família incrível ou aquele que veio de comunidade, ambos não estudaram isso. Não sabem como se comportar, não sabem fazer networking, não sabem o quanto precisam aprender outras línguas, ainda mais hoje em dia, com tudo que a gente tem à nossa disposição, a internet conectando para fora o tempo todo. Eu lembro daquele papo, que eu acho que foi no backstage da Summit, quando a gente se conheceu em Gramado. Eu não sei porque eu te perguntei sobre Naldo. Isso. E aí tu me comentou sobre a questão da internacionalização, que também tem toda uma complexidade para tu internacionalizar um artista brasileiro, tem toda a preparação para isso, que não é... Exato. E tu sente, por acaso, entrando nessa questão da música, que às vezes o artista em geral, quando ele sai de um ponto A, chega num ponto B muito maior, ele começa a deixar de lado a preparação porque, enfim, deu certo aqui, eu acho que dá pra dar certo de novo e não necessariamente eu preciso me preparar mais pra isso, que é quase como se fosse uma prepotência do artista quando ele chega num patamar muito alto. Existe isso? Não só existe, como você deu um exemplo maravilhoso, que é o Naldo. O Naldo é talentosíssimo, mas assim como todos os outros que eu acabei de falar, veio de um lugar sem estrutura. E quando a gente começou a trabalhar, as coisas começaram a dar certo, o repertório dele começou a dar muito certo, mas ele, na pessoa física, tinha que se preparar melhor. Ele tinha o sonho de uma carreira internacional, mas não entendia que para isso ele tinha que se aprofundar um pouco mais na língua.
seja o espanhol, seja o inglês, ele precisava se comunicar com essas pessoas fora do país dele e não colocar um intermediário, porque isso faz muita diferença. Então, quando você diz... E o artista, quando chega nesse patamar, ele acha que não precisa? 99%. Olha só. 99%. Caramba, é muito... 1% se chama Anitta, veja bem. Sim. Que quando já tínhamos alcançado um patamar, ela ainda assim dizia, tá, e esse semestre, qual vai ser a nova, o novo estudo, o que eu vou praticar, o que eu vou estudar, o que eu vou me aprofundar? A cada 6 meses, a gente mudava. Ou era um instrumento, ou era uma língua. Uma coisa nova que ela não tivesse feito. E que talvez até se apaixonasse. Opa, peraí, gostei de tocar violão. Não vou usar isso na minha música, no palco. Eu não vou tocar violão no palco. Mas é importante que ela saiba tocar um instrumento para saber o que ela quer. Pedir as coisas. Para chegar um outro músico e falar, meu tom é esse. Muitos artistas não sabem. Que loucura isso. Exato. Então, assim, quando eu falo que o 1% continuou se aprofundando e se aprimorando e continua até hoje, você vê o resultado. Tá aí na sua cara. Basta você querer ou não. Você quer ser 99% ou você quer ser aquele 1%? Começa estudando, começa se aprimorando, começa se aprofundando. Isso eu faço com a minha filha, que tá lá fazendo a aulinha de canto dela e vai continuar eternamente. Assim como, vou tocar, quero ser DJ. Então, você vai tirar tanto tempo do seu dia para fazer isso. Aprofunda o inglês, porque estamos cada vez mais próximas de conseguir coisas mais, né, palpáveis lá fora. Mas faça. Mas para os meus artistas, eu faço a mesma coisa. Hoje, eu estou trabalhando no escritório que tem o MC Daniel. Toda vez que ele conhece alguém, agora ele teve a oportunidade de conhecer o Neil, de cantar com o Neil. E tudo começou com Neil precisando de um artista brasileiro para entrar numa música. E aí, através do network, do relacionamento, caiu no nosso colo. Caiu no nosso colo, eu segurei e falei, Daniel, sem noção do que é isso aqui? Do que isso pode proporcionar? Nossa, tenho. E o Neil fez um show em São Paulo, o Daniel estava lá na primeira fila. Da primeira fila, o Daniel conseguiu que no dia seguinte ele já fosse para o estúdio tirar essa voz. Do estúdio, ele conseguiu o Palco Mundo. Falei, você imagina se você falasse inglês? Porque foi no seu carisma. Você conseguiu, levando no carisma, ele entendeu que você era um cara carismático, um cara cheio de relacionamento no Brasil, um cara muito bacana. Mas imagina se você falasse inglês. Então ele sai de lá sedento. Camila, eu quero um professor de inglês. Ontem eu falei, não adianta ter um professor de inglês, porque você não tem tempo para isso. Eu preciso colocar dentro da sua equipe uma pessoa para andar com você 24 horas por dia, assim como você tem 5, que te ensine a falar inglês. Ele eu topo, pode trazer. O Daniel, ele tem uma predisposição a ser esse 1% muito grande. Porque ele quer muito mais. E o carisma dele é absurdo, né? É absurdo. É algo impressionante. É impressionante. O cara conseguiu entrar no Palco Mundo com o show mais esperado do Rock in Rio, sem falar uma palavra em inglês. E assim, só no carisma. Eu brinquei com ele. Seu carisma realmente vai te levar muito longe. Mas agora vamos aprofundar, vamos para a língua. Porque existe um desenho, o Daniel é um planejamento de carreira dele para 2026. É quando a gente começa, de fato, rascunhar uma carreira internacional. Mas para isso, eu tenho que vir dando sinais agora. Então, começa a preparar. Exato. É o single com o Neil, um outro artista colombiano também que é gigante na Colômbia, que quer gravar com ele. Falei, vamos começar pelo Argentina, Chile, Colômbia, até chegar no México. O México está mais próximo dos Estados Unidos. Vamos fazer direito. Não é achar que você vai pegar o Madison Square e vai explodir, vai lotar da noite pro dia, porque não é assim. E eu tô falando isso porque muitos artistas brasileiros achavam que era assim. Que era só pegar. Eu sou muito grande no Brasil, tem uma comunidade brasileira enorme. Vou marcar um show lá e vai ficar cheio de brasileiro. Você não vai fazer um desenho de carreira internacional. Tem um passo a passo que precisa ser respeitado, tem um processo que precisa ser respeitado. Que legal. Cá, chegamos no final do meu tempo, mas eu queria dizer, eu tô muito feliz, cara. Eu falei de verdade, sim, tu é uma das pessoas que eu mais admiro, e não é de agora, de muito tempo. E foi ótimo ficar aqui mais próximo de você. Que legal, cara, que massa. Aqui em Punta foi incrível, legal, a gente se conheceu mais, eu fiquei muito feliz. Eu adorei, obrigado de coração. Obrigada a você. Gente, tamo junto, até o próximo Pode Dar Gramado, Camila Fialho. Muito obrigada.